O desespero dos ministros do STF chegou a um ponto da irracionalidade. Eles estão fazendo coisas que você olha e fala, isso é óbvio que não vai dar certo. Isso é claro que não tem tempo hábil para você fazer isso. Mas mesmo assim eles estão seguindo nesse caminho porque eles já tentaram de tudo. Essa é a grande realidade e o próximo projeto é transformar os ministros do STF em influenciadores nas redes sociais. É exatamente isso. Vamos analisar a trajetória de como eles chegaram até ter essa ideia genial de ser influenciador. Primeiro passo, eles não acreditaram em nenhuma sanção. Nunca os Estados Unidos vão ter coragem de ir contra a Suprema Corte Brasileira. E aí teve. E aí perderam os vistos. E aí em seguida eles nunca vão ter coragem de aplicar a Lei Magnitsky. Aí aplicou no Xandão. E aí toda a trupe ficou, caramba, ele aplicou, não é mentira não. E aí o que a gente faz agora? E o Xandão tomando na tarraqueta. Xandão tá lá tomando na tarraqueta. Xandão já tá fora de si há um tempo, todo mundo aqui já entendeu isso. Os ministros, os 10 lá, já entenderam que não tem como controlar o Xandão. E aí eles começam a entrar em pânico dentro deles mesmos e tentar fazer qualquer coisa para se mexer. Eles estão dentro de uma van, acelerando pro poste. E aí todo mundo tá vendo que vai bater no poste, e aí cada um tá fazendo uma atitude. Um bota a cara na janela e começa a gritar, o outro começa a tocar uma música e sai completamente de si. E tem aqueles lá que tentam fazer uma estratégia com mínima possibilidade de sucesso. Aí primeiro, Shan Tzu, lá, a arte da guerra básico. Vamos entender o nosso território e chamar os aliados. Foi lá e chamou os banqueiros para uma reunião, no qual o Gilmar Mendes falou que não gostou de ter vazado. Na reunião, até depois da reunião, o Gilmar Mendes aparece totalmente abatido. Mas vamos lá, teve a reunião com os banqueiros. Na reunião com os banqueiros, eles falaram, meus amigos, a gente sempre está trabalhando junto e balalá, balalé. E você sabe que eles têm uma influência ali, com certeza os banqueiros têm influência no STF, o STF tem influência nos banqueiros, isso é um fato. Dito isso, qual que foi a mensagem final dos banqueiros? Amigos, eu não tenho o que fazer. Aí se eu te obrigar, se você me obrigar a dar uma conta para vocês e os Estados Unidos falar que vai me sancionar na Magnitsky, simplesmente vocês vão ter conta, os brasileiros também vão ter contas, mas as contas de vocês, de ninguém vai funcionar. Simples, é isso que vocês querem? Aí eles pensaram, a gente não tem reputação para andar de avião. Imagina para quebrar o sistema financeiro brasileiro. Eu acho que é melhor outra estratégia. Beleza, saíram dessa reunião simplesmente entristecidos. E o Barroso saiu realmente desolado. Porque o Barroso tem um apartamentozinho lá de 22 milhões de dólares, 22 milhões de reais, 4 milhões de dólares. Pensando, caramba, como que eu vou usar, como que eu vou vender, vai ficar apreendido, não vai fazer bem pro meu patrimônio, não é mesmo? Beleza, deu a sequência. E aí eles falaram com a classe política, estão tentando nesse exato momento contratar lobistas para influenciar e mudar a opinião do Trump, que eu acho, na minha análise particular aqui, eu acho bem difícil, beirando o impossível. E eles olham para o lado e simplesmente vê o Lula piorando toda a situação. O Lula é a trupe do PT, piorando toda a situação num ponto escalonar gigante. E a gente sabe que o Lula, pessoa, o CPF do Lula não vai ser sancionado, porque é você levar um ponto muito grande o confronto entre o Brasil e os Estados Unidos, então não é legal, eles não querem fazer isso. Mas todo o resto vai pro buraco. Todo resto vai pro buraco. E eles estão com medo pela família e por eles mesmos, e a galera do lado não está se preocupando. Aí veio a ideia brilhante. Vamos mudar a opinião nas redes sociais, mas sem utilizar a nossa mão pesada da justiça. Vamos utilizar as narrativas, vamos utilizar a comunicação, vamos nos tornar uma personalidade que influencia a opinião pública. E é assim que a gente vai começar esse vídeo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos analisar toda a trajetória para o Xandão, o Gilmar e o Barroso se tornarem grandes influencers brasileiros. É, amigos, a situação daqui pra frente é só pra trás e vai ser bem interessante. Vamos começar aqui com uma frase que eu achei de uma composição perfeita. Lula é mais inteligente que o Musk. Mandou o Brasil para o espaço sem foguete, diz Jeffrey Kennedy. Uma salva de palmas para esse homem, Jeffrey. Muito obrigado. Eu espero algum dia conseguir fazer uma live com o senhor, porque realmente você tem umas tiradas que eu acho sensacional.
sensacional. Ele tem umas frases que eu acho perfeita. Tá bom, vamos continuar agora indo diretamente para o STF. Antes, só para informar vocês, quem quiser contribuir com o canal, tem aqui o meu Pix, fique à vontade, você incentiva o meu trabalho. Também você pode se tornar apoiador do canal por apenas R$7. Você me ajuda também a fazer a manutenção do meu trabalho diário aqui para vocês, que sai todo dia às 9, meio-dia e 17 horas. Hoje esse vídeo está sendo um pouco mais tarde, mas meu objetivo é postar vídeos nesses 3 horários, 9 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. Agora vamos começar porque o desespero completo do STF tendo que mudar a opinião pública pelas vias mais legais, mais próximas da democracia. Documentário sobre Moraes chega aos Estados Unidos. O documentário foi um grande sucesso, tá? Um grande sucesso em Portugal. Agora chega em Orlando. O nome do documentário é Fake Judge e fala exatamente das decisões monocráticas, das decisões ditatoriais do Alexandre de Moraes. Perfeito? Ou seja, isso aqui já vai ser botar fogo em uma reputação que já não é boa. O Xandão e o STF já estão preocupados. Novo quer estabelecer prazo para impeachment de ministros do STF. Ou seja, a gente já começa aqui a rever algumas possibilidades, que é uma ferramenta clara contra o STF brasileiro. Ele já tem que conseguir modelar a opinião pública / o Congresso para não apoiar isso. E daqui a pouco, amigos, eles não vão conseguir mais subornar o Senado e o Congresso como eles fazem hoje, e a Câmara como eles fazem hoje. Beleza. E agora que estão abrindo a porteira para discutir tudo sobre o sistema judiciário e principalmente sobre o STF, olha o que apareceu aqui, que interessante. O pessoal lá do judiciário ficou bastante bravo comigo, mas a conta estava certa. E vamos ver, os juízes norte-americanos, eles ganham, na hora que eu consegui abrir esse negócio aqui, 46% a mais do que os juízes brasileiros. Ela falou errado. Ela quis dizer que os juízes brasileiros ganham 46% a mais do que os juízes norte-americanos. E aí, estamos falando o seguinte, né, Marina, Edu, da maior economia do mundo, né? Eles têm muito dinheiro lá, né? E mesmo assim, eles pagam menos para os seus juízes, e eu vou virar meme com esse negócio que não fica no meu ouvido. Eles pagam muito menos para os seus juízes do que a gente, né? Como explicar E cada vez fica mais claro que o nosso STF, o nosso judiciário é muito privilegiado até em comparação à maior economia do mundo, perfeito? Ou seja, quando você abre uma porteira, você não consegue controlar de passar apenas um boi. E esse é um dos grandes receios do STF, porque tem essa grande proposta aqui, que é a proposta para mudar o foro privilegiado. Mudar o foro privilegiado é vacina contra o Dino. Ou seja, quando você tira o monopólio de julgamento do STF, que hoje o STF tem um monopólio de julgar deputados, senadores, presidente, todo mundo, que é o foro privilegiado. Quando você tira esse monopólio, como que eles vão negociar como eles negociam atualmente? Você já refletiu sobre isso? Eles não vão ter a capacidade de influenciar como eles influenciam hoje. E aí, você vem com isso após o primeiro impeachment do STF. Ou seja, uma ferramenta desbloqueada. Aí, amigos, é aquele negócio. Quando você abre uma porteira, não passa apenas um boi, passa a boiada. E aí, a referência que eu dei para vocês lá no início. Todo mundo tá dentro da van, acelerando para um poste. E aí, simplesmente, vai lá o Xandão e coloca o pé no acelerador e testa e a van dá um tranco para frente, ou seja, o impacto vai ser pior e mais rápido ainda. Moraes manda segurança pegar e revistar o celular de advogado em audiência. Alguém cogita que isso está próximo de uma democracia? Alguém cogita que isso não se assemelha a uma ditadura? Ou seja, o Moraes só está piorando as coisas e cada vez os ministros à sua volta ficam mais irritados. Porque olha só, olha o ranking de aprovação, de avaliação dos ministros. Moraes vem com 51% negativo, Barroso 53% e Gilmar Mendes 56%. 56%, eles não têm legitimidade nem para virar condomínio, tá? Nem para virar síndico de condomínio eles têm legitimidade mais. Foi muito longe. E aí as coisas não param de piorar, e aí a revolta dentro do STF é o máximo.
povo tá muito chateado. Por quê? Silas Malafaia está sendo investigado pela PF e ataca Lula e Moraes. Isso é uma vergonha. Eles simplesmente estão pegando um dos maiores líderes religiosos do Brasil, do público evangélico, que está crescendo muito e vão atacar conjuntamente com Bolsonaro e tendo como aliado Lula, que é um cara que tem uma reputação decrescente e apoio popular muito limitado. E eu vou até melhorar, em vez de apoio popular, vou colocar engajamento popular muito limitado. O que eu quero dizer? O cara pode apoiar, mas nunca, ninguém vai para Paulista bater palma pro Lula. Ele só faz palestra e anúncios em públicos extremamente selecionados e muito limitados e muitos recebendo incentivos ou que já estão recebendo prolabores constante aí por motivos esquisos. Ou seja, simplesmente ele não pode vir a público. Enquanto isso, o Silas Malafaia, juntamente com o Nicolas, consegue encher uma Paulista. É óbvio que é uma guerra que eles vão perder, que eles vão apanhar muito, que vai ser dolorido. Mas mesmo assim, não para. E aí o vídeo do Felca deu uma esperança gigantesca. Como assim? Quando o Felca solta aquele vídeo da adultização, culpando as redes sociais e tudo mais, que eu acho que tá muito correto, tem muita verdade naquilo ali, o que o Lula pensa? É agora ou nunca. Vamos passar o projeto do governo de redes sociais, suspender Big Tech, regular, conteúdo legal, remoção, vou ter o poder do mundo. Esse foi o sonho do Lula. Lula quer ter o poder de suspender redes sociais por até 2 meses, sem precisar de ordem judicial. Olha que delícia. O cara pegou e criticou o Lula, ele vai lá e suspende por 2 meses. Por exemplo, eu tô aqui criticando o Lula, criticando o STF. Ele vai lá e suspende a minha rede social por 2 meses. Eu vou voltar depois de 2 meses? Talvez eu quebrei. Se eu vivo disso aqui, é que hoje eu não vivo disso aqui, mas se eu vivesse disso aqui, ia quebrar. Como que você fica 2 meses sem receber salário? Eu teria que receber outra forma de viver. Nessa outra forma, acabou, o canal não volta depois. Ou para muitas pessoas poderia não voltar. Ou seja, simplesmente eles tiveram esse devaneio, eles falaram, cara, agora vai dar certo, vamos embora. Juntou a STF, juntou a boiada, juntou todo mundo, vamos pra cima. Agradeceram, rezaram pro Felca, agradeceram. E aí veio o videozinho do Nicolas. Que eu até fiz uma live, pessoal, reagindo ao vídeo do Nicolas, não sei quem viu, mas eu tive que cortar a live porque nesse vídeo aqui o Nicolas fala muitas palavras sensíveis. E aí eu recebi um monte de aviso do YouTube, e como meu canal é novo aqui, eu preferi cortar do que manter esses avisos e tudo mais, tá? Mas eu recomendo muito que todo mundo assista, é um vídeo muito relevante. E aí vem esse vídeo, que tá nesse momento com 1,7 milhões de curtidas, eu tinha visto, ele tava acho com 30 ou 40 milhões de visualizações, eu não lembro exatamente. E basicamente ele destrói. Eu acho que isso aqui já é uma porrada que vai limitar muito o apoio público dessa regulação das redes sociais. Perfeito? Ou seja, o sonho de verão do Lula não se tornou realidade. E agora vem uma bomba gigantesca, de outra magnitude. Presta atenção nisso aqui, que era o grande sonho de verão também do STF para ajudar o Moraes e tentar controlá-lo. Porque o Moraes já está no limite máximo das sanções americanas. Então, para ele, tanto faz, tanto fez dobrar a aposta. Dar dedinho do meio pro Trump, ele tá ligando pouco, ele já tá no máximo. E ele sabe que voltar da Lei Magnitsky é quase impossível. Você entrar, você consegue. Sair é muito difícil. Até o Eduardo Bolsonaro fala, cara, você reverter a questão do visto, ou seja, você teve o visto cancelado e você quer reverter. Isso acontece um dia, uma semana, isso é fácil. Mas sair da Magnitsky, a saída Magnitsky tem que passar por muitos e muitos layers de avaliação, ter muita informação, ou seja, é extremamente difícil. E aqui vem um aviso extremamente importante, que o Xandão está sendo punido de forma errada. A punição dele deveria ser muito, mas muito pior. E aí que vem o pânico de todos os outros ministros. Vamos ver o que Constantino tem a dizer pra gente. Presta atenção. Mas agora sai uma nova informação aí dessa reunião com o Eduardo Bolsonaro em Washington, que ele não poderia nem manter essas contas no Brasil, ainda que não fizesse transações em dólar. A sensação que dá é que os bancos brasileiros, por enquanto, estão levando em banho-maria essa história para ver se os Estados Unidos esquecem. Como é que você enxerga tudo isso, Consta? Esses bancos estão correndo um alto risco. E mesmo assim, né, como ventilou a imprensa, os ministros do Supremo não gostaram da reunião, com o André Esteves do BTG, com representantes do Santander no Brasil e por aí vai. Eles não gostaram da reunião e mesmo assim há essa interpretação aí muito benéfica ao sancionado da Lei Magnitsky de que não, na moeda local não tem problema, é só se for realizar transações em dólar. Não é a interpretação, por exemplo, que eu, um leigo, tenho da Lei Magnitsky. Pelo que eu já li sobre o assunto e pelo que a gente já viu em outros países, há precedentes
de que não é esse o intuito da Lei Magnitsky. O intuito da Lei Magnitsky é uma bomba atômica financeira, é tornar o sancionado um pária internacional para que ele não possa viver dentro do sistema bancário mundial. Ou seja, ele tem que ser desligado dos bancos como correntistas, dos bancos que querem operar mundo afora. É o caso do BTG, que tem operação aqui em Miami, é o caso até do Banco do Brasil, que tem o BB Américas, é o caso de todos esses. Então, Itaú, Bradesco e por aí vai. Então, sim, na minha interpretação, que o Eduardo Bolsonaro reforça que parece ser a da Casa Branca, né, você tem que ser desligado dos bancos e operar com papel moeda ou com dinheiro da Angola, ou seja lá o que for. Né? Você tem que ser desligado como correntista e é mais grave do que isso. Né? O próprio Silvio deu exemplo aqui do que pode estar para chegar para ele e ele não tem noção ainda. É aplicativo de empresa americana que ele não vai poder usar. De novo, você vira um pária para o mundo americano e quem quer operar com o mundo americano. Por isso é uma sanção tão pesada que vai para cima de gente como os cúmplices do Maduro, ditadores de países onde o Estado fracassou e por aí vai. Eles estão já fechados dentro do seu regime, eles já são sancionados como nações, via de regra, pelos próprios americanos, pelos europeus, e eles vivem dentro desse sistema fechado como navarros, como reis, é o caso do Maduro na Venezuela, mas não pode operar com ninguém do mundo civilizado, digamos assim. É isso que recaiu sobre a cabeça de Alexandre de Moraes. O André Esteves está dourando a pílula, por que será? Eu não sei. Agora, se vier um aviso, tudo bem, veio só um aviso, saiu barato. Mas há precedentes de multas multibilionárias em outros bancos que tentaram ser engraçadinhos. E aí a situação vai ficar muito feia. O aviso tá dado. Na minha análise, provavelmente os bancos vão começar a dobrar a aposta, ou seja, começar a sancionar mais pesado o Moraes. Ninguém vai querer tomar essas multas, tá? Nesse exato momento já deve estar dobrando as sanções em cima do Moraes, em cima dos bancos. Ou eles fizeram algum seguro para essa sanção. Como assim? Você pode pegar e fazer uma avaliação em algum escritório relevante dos Estados Unidos, que foi feita essa avaliação, aí o entendimento dos Estados Unidos, desse escritório, manda pro banco falando, cara, é assim assado, aí com esse laudo eles vão lá e fazem um seguro, caso o entendimento esteja errado. Isso acontece. Não sei se fizeram, mas se eles mantiverem o formato, é porque eles fizeram, eles estão acreditando nesse aval de algum escritório e eles fizeram um seguro que, caso tenha alguma multa, um terceiro vai arcar, tá? Esse é o ponto. E aí, obviamente, se essa seguradora estiver observando o que está acontecendo, provavelmente ela vai dar para trás, em pouco esse seguro não vai estar mais valendo, em seguida o Moraes vai sofrer as consequências máximas. Mas vamos continuar agora no sentido do influencer que estão se tornando os ministros do STF. Moraes diz que o STF precisa aprender a se comunicar melhor, inclusive nas redes sociais. Ministro esteve em encontro com 26 influenciadores digitais, convidados pelo Supremo para participar de debates e atividades na sede do tribunal. Interessante, né? Olha só. Quem diria que os ministros do STF estariam convidando influencers para fazer um tour no STF e tendo reunião pessoal, tá? Foi o Moraes falando, foi o Barroso falando com eles, foi o Dino falando com eles, foi essas 3 fotos que eu vi. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que a corte precisa aprender a se comunicar melhor, inclusive por meio das redes sociais. A rede social que ele gosta de bloquear, né? A declaração foi feita em encontro na manhã desta quinta, dia 14, com 26 influenciadores digitais convidados pelo STF para participar de debates e atividades na sede do tribunal. O evento Leis e Likes, o papel do judiciário e a influência digital ocorreu também no ano passado e se insere dentro do projeto de gestão do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, de aproximar o judiciário da sociedade. Esse evento aconteceu no passado, não fiquei sabendo. Alguém ficou aqui sabendo? Eu não soube mesmo, assim, eu nunca soube que tinha esse tipo de evento lá. Como eles selecionam esses influenciadores, será, né? É uma pergunta boa, não é mesmo? Pergunta muito boa. Não deveria pegar uma amostragem dos maiores influenciadores, fazer um convite geral? Ou eles realmente podem escolher o espectro político? Me parece mais uma decisão enviesada do STF. Essa ideia hoje desse encontro do nosso presidente Barroso é uma ótima ideia, porque nós não sabemos nos comunicar bem. Primeiro, que 80% das pessoas dormem enquanto a gente vota. Dos 20% que ficam acordados, 10% não entendem e os outros 10% não concordam. Então é uma dificuldade, disse o Moraes. E aí, obviamente, que se ele pudesse, ele mandava prender os 10, né? Minha humilde análise.
Nós precisamos aprender a nos comunicar melhor e precisamos aprender a nos comunicar melhor via as redes sociais. Interessante isso aqui, né? Como a gente faz isso? Eventos como esse, para vocês conhecerem exatamente como é aqui, qual é a ideia e terem uma percepção mais fácil para passar nas redes sociais, complementou. Ou seja, ele trouxe só pessoas esquerdistas, pessoas extremamente esquerdistas. Teve um cara só, que é o Misael, que é um cara que ele simplesmente trola o Alexandre de Moraes. Ele literalmente trola o Alexandre de Moraes. E ele foi convidado. Não sei quem selecionou, nem sei se o Alexandre de Moraes ficou feliz com isso, mas ele estava lá, ele poderia ter trollado, mas como ele não queria ser preso, ele não trollou. Mas quem acompanha as redes sociais desse influenciador, ele faz literalmente trollagens. Ele gasta o Alexandre de Moraes, ele estava lá. Ou seja, o foco agora do STF é melhorar a comunicação. Como? Pelo que eu entendi, é se aproximando cada vez mais das redes sociais. Porque, amigos, isso aqui eles perceberam que eles não são políticos, mas se eles continuarem com esse nível de aprovação e de viabilidade pública, a viabilidade de se permanecer como ministro não vai durar muito tempo. E agora vem o Orlando Santos e coloca pressão, tá? Fiz questão de enviar para a Secretaria de Estado dos Estados Unidos a lista dos influenciadores digitais que foram ao STF ajudar Moraes. Essa galera precisa perder o visto americano. As filhas do Crezão e da Débora dos Santos não podem viver sem impunidade. Muito bom texto. Imagina se essa galera perde o visto americano. Eu acho que eles imediatamente vão começar a atender para o espectro da direita. Imediatamente. Lembrando que tem muitos indivíduos que foram lá, eu acho, que são oportunistas, tá? Na minha humilde concepção. Porque oportunistas e com pouca estratégia. Porque nesse exato momento, no centro de uma crise brasileira, Estados Unidos, você ir a um evento do STF não me parece muito inteligente. E o STF, obviamente, continua tomando as suas atitudes políticas. Quem que deve escolher o próximo ministro do STF caso o Barroso saia? Quem deve escolher é o Lula. Pode ter alguma influência? Pode ter influência dos senadores, dos congressistas, dos políticos, da galera da Câmara. Todo mundo pode ter influência, menos do judiciário. Esse seria o Chinese Wall, aí, a barreira, a parede de limitação para o judiciário ser sempre independente. Mas não é isso que está acontecendo. Gilmar Mendes defende Rodrigo Pacheco para o STF e diz que a corte é jogo para adultos. Expectativa sobre a saída do Luiz Roberto Barroso do tribunal abre corrida para candidatos para substituí-lo. Ou seja, amigos, o STF continua na sua atividade política mais aquecido que nunca, mas com medo gigante do que está por vir. E nessa colocação, um jogo para adultos, me parece possivelmente uma indireta para o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes está agindo como uma criança mimada, que tomou um esporro e quer ficar dobrando a aposta, e não reconheceu o desnível de força. Que o adulto, o Trump, tem uma força muito grande sobre o Brasil e sobre ele. Só que ele continua tentando não reconhecer. A situação cada vez vai ficar mais difícil para o STF e para o Brasil como um todo, caso eles permaneçam nessa guerra. Numa guerra que com certeza a gente vai perder pelo desnível de força que existe, e é óbvio, e eles não conseguiram até agora abrir a porta da Casa Branca. E eles estão tentando de todas as formas. O lobby, até esse exato momento, não surtiu nenhum efeito. Mas, obviamente, que é um processo longo, a gente tem que aguardar. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você se sentir à vontade, faça uma contribuição, ajude o meu trabalho. Um abraço e até o próximo vídeo.